Quando o poder se transforma em amor, parte 2. A opulência é uma forma de silêncio. Para Arthur, o tilintar dos cristais Baccarat e o toque frio das maçanetas de platina na mansão dos Valadares soavam como os estertores de uma civilização morta. Ele não habitava aquela casa, ele a assombrava. O homem que outrora encontrava conforto na poeira dos arquivos agora via-se cercado por uma vastidão de ativos, títulos de dívida e participações societárias que, somadas, poderiam comprar o destino de pequenas nações. Beatriz não lhe deixará apenas dinheiro. Ela lhe deixará um mecanismo de precisão cirúrgica, projetado para a destruição. Nos meses que se seguiram ao funeral solitário e secreto daquela que foi a rainha de São Paulo, Arthur mergulhou nos documentos que ela escondera em um fundo falso de sua biblioteca pessoal. Eram pastas de couro legítimo, contendo a anatomia da corrupção dos membros do conselho, aqueles mesmos que haviam colocado o cálice de cicuta nas mãos de sua amada. Arthur mudará. O olhar antes compassivo agora assemelhava-se ao aço temperado em gelo. Ele contratara os melhores alfaiates de Savile Row, não por vaidade, mas porque precisava de uma armadura. O terno barato fora substituído por tecidos que custavam o salário anual de um funcionário do setor de conformidade. Ele aprendeu a degustar vinhos que tinham o sabor de terra e tempo, embora todos lhe parecessem ter o gosto metálico do sangue de Beatriz. Sua rotina tornou-se uma oração fúnebre em movimento. Ele não procurou os meios de comunicação, nem buscou a justiça dos tribunais, a qual ele sabia ser permeável ao brilho das moedas. Arthur decidiu que a punição para os algozes de Beatriz não seria a prisão, mas a irrelevância e a miséria. Para homens que acreditavam ser deuses, não havia destino pior do que tornarem-se mortais comuns, desprovidos de seus cetros de papel-moeda. A oportunidade surgiu na reunião anual de acionistas da holding que absorvera os restos da Valadares e Associados. O ambiente exalava um perfume de arrogância e triunfo. No topo da mesa, sentava-se Dr. Horácio Venturano, o arquiteto do veneno, um homem cujas rugas eram os sulcos de uma vida dedicada à pilhagem corporativa. Quando Arthur entrou na sala, o silêncio não foi imediato, foi uma progressão de desconcerto. Eles o reconheceram, mas a imagem não computava. Aquele não era o funcionário que servirá de bode expiatório. Aquele era um monarca que caminhava com a autoridade de quem possui as chaves do inferno. Senhores, disse Arthur, e sua voz, embora baixa, cortou o ar como um chicote de seda. Eu não vim para discutir dividendos. Vim para discutir a liquidação de suas existências. Venturano riu, um som seco como o quebrar de galhos mortos. Menezes, você é um herdeiro por acidente. Aproveite sua fortuna e desapareça. Este lugar ainda pertence aos que têm estômago para o poder. Arthur não se sentou. Ele permaneceu de pé, uma coluna de luto contra a parede de vidro que revelava a metrópole indiferente. O poder, Dr. Venturano, é uma ilusão de ótica que depende de quem controla a luz. E eu acabei de desligar o interruptor. O que se seguiu foi uma aula magistral de terrorismo financeiro. Arthur, usando os algoritmos de alta frequência e as informações privilegiadas que Beatriz meticulosamente catalogara, iniciará uma venda descoberto massiva contra as empresas coligadas de cada membro do conselho. Ele não estava apenas apostando contra eles, ele estava destruindo os alicerces de suas fortunas em tempo real. Neste exato momento, continuou Arthur, consultando um relógio de bolso que pertencera ao pai de Beatriz, as ações da Venturano S.A. entraram em queda livre. A notícia de que todos os seus contratos de infraestrutura no exterior foram baseados em subornos está atingindo os terminais da Bloomberg agora. Eu mesmo enviei as provas para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O rosto de Venturano passou do escarlate ao cinza mórbido. Os outros conselheiros, em um frenesi de pânico, buscavam seus celulares, apenas para encontrarem suas contas congeladas e seus nomes vinculados a escândalos que nem mesmo melhor relações públicas poderia abafar. Arthur observava a cena com uma neutralidade divina.
Ele não sentia alegria. A vingança, descobriu ele, é um prato que se come frio, mas que não nutre quem o consome. Vocês a mataram por medo de perderem seus cargos, sibilou Arthur, aproximando-se de Venturano até que suas respirações se cruzassem. Vocês deram a ela o veneno porque ela era a única com integridade suficiente para denunciar o ninho de cobras que vocês criaram. Agora, vocês não têm empresa, não têm nome, e em poucas horas, não terão nem mesmo as casas onde dormem. Eu comprei todas as suas dívidas pessoais. Vocês agora devem a mim. E eu sou um credor sem misericórdia. Após o colapso do império de seus inimigos, Arthur retirou-se para a ilha que Beatriz mencionara em seus últimos momentos. Era um pedaço de terra verdejante no arquipélago de Fernando de Noronha, isolado do mundo por muralhas de rocha e o rugido constante do Atlântico. Lá, a mansão era mínima, quase ascética. Não havia mármore ou ouro, apenas madeira reflorestada e a brisa salina. Arthur passou a dedicar seus dias à fundação que criará com o nome de Beatriz, voltada para a proteção de funcionários vítimas de abusos corporativos e para o financiamento de jornalismo investigativo independente. O império fora desmantelado para alimentar aqueles que o sistema costumava esmagar. Entretanto, o coração de Arthur permanecia um território ocupado pela ausência. Ele caminhava pelas praias ao entardecer, as pegadas na areia sendo apagadas pela maré, uma metáfora para sua própria vida. A riqueza era um fardo que ele carregava como uma penitência. Em uma noite de lua cheia, Arthur encontrou uma pequena caixa de sândalo que estivera escondida na adega da ilha. Dentro, havia um pendrive e uma carta manuscrita. A letra de Beatriz era firme, sem o tremor da morte que a reivindicara. Meu querido Arthur, se você está lendo isso, a justiça foi feita ou a vingança foi consumada. Eu conheço o seu coração melhor do que você mesmo. Sei que você terá destruído aqueles homens. Mas peço-lhe, meu amor, que não deixe que as cinzas deles ceguem seus olhos para o futuro. O império nunca foi o meu presente para você. O presente era a liberdade. Use o ouro para comprar o tempo que nos foi roubado, mesmo que eu não possa habitá-lo ao seu lado. Viva por dois. Ame por dois. Este é o meu último comando executivo. Arthur sentiu, pela primeira vez em anos, as lágrimas queimarem seu rosto. O pendrive continha não dados bancários, mas horas de vídeos que Beatriz gravara em segredo durante os poucos momentos de felicidade que tiveram. Eram risadas na cozinha, discussões bobas sobre literatura, o som de sua voz chamando de meu monge dos arquivos. A surpresa final, contudo, aguardava no último arquivo de vídeo. Beatriz aparecia no jardim daquela mesma ilha, meses antes de tudo desmoronar. Ela segurava um pequeno par de sapatos de lã, tricotados com uma imperfeição tocante. Arthur, dizia ela na tela, com um brilho nos olhos que ele nunca vira no escritório. Há algo que a empresa não pode saber. Algo que eu não contei nem a você, para protegê-lo do que viria a seguir. Eu não estou apenas lutando pelo nosso futuro. Estou lutando por um legado que vai além de ações e propriedades. Ela levava a mão ao ventre, um gesto universal de esperança e segredo. Eu vou garantir que ele nasça longe da sombra dos Valadares. Eu já providenciei tudo. Uma mulher de minha confiança, em uma aldeia remota na Suíça, cuidará de nossa linhagem se eu não puder. Arthur caiu de joelhos na areia fria. O choque percorreu sua espinha como um relâmpago. Ele não era apenas o herdeiro de uma fortuna morta, ele era o guardião de uma vida que ele nem sequer sabia existir. O império que ele tanto desprezara agora tinha um propósito. Ele não era mais um espectro de vingança. Ele era um pai. A última cena do conto retrata Arthur embarcando em um pequeno barco, deixando a ilha para trás e navegando em direção ao horizonte onde o sol começava a despontar. Ele não levava nada além da carta e dos sapatinhos de lã. O homem que se perderá na escuridão dos arquivos e na cegueira da vingança finalmente encontrara o caminho para casa, um lugar que não era feito de tijolos ou ouro, mas de um amor que nem o findar,
nem o tempo, nem a crueldade do poder conseguiram extinguir. Beatriz Valadares vencera a última batalha. Ela não apenas salvara a vida de Arthur, ela lhe dera uma razão para que ele nunca mais precisasse viver nas sombras. O herdeiro do império estava a caminho de encontrar o seu verdadeiro tesouro, enquanto, nas costas brasileiras, o sol nascia sobre as ruínas de um mundo corporativo que nunca entenderia a magnitude do sacrifício que ali fora feito.